Responde pro pessoal, pelo amor de Deus, o que foi isso na sua perna? Eu botei 13 parafusos no início do ano e aí há uma semana eu descobri que eu quebrei a perna de novo e que eu vou ter que operar. Então eu vou ficar um pouco manco aqui, mas o conteúdo eu garanto para vocês. Esse aqui é o passador? É? E aí, meu povo, vocês estão bem? Essa é uma hora muito clássica de palestrante que vocês respondem de um jeito muito zero. Tem movimento? Não. Essa é uma hora muito clássica de palestrante que vocês respondem de um jeito muito ruim e eu tenho que pedir para vocês responderem de novo. Vocês estão bem? Sim! Sim, muito obrigado, muito obrigado. Povo, é o seguinte, foi me dada a missão para entregar aqui um conteúdo para vocês, um pouco manco, mas falaram assim, cara, a gente queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre como que você construiu o seu negócio, sobre como que você criou o seu ecossistema. E aí eu resolvi trazer um conteúdo então sobre o método por trás da criação, da estruturação do meu ecossistema. Mas antes de mais nada, eu queria muito agradecer ao Alan, a toda a equipe do Alan, por ter me convidado para estar aqui. Tem subido aqui? A gente é tipo um vírus, a gente vai se espalhando assim. Mas na minha carreira de criador de conteúdo na internet, poucas vezes eu vi alguém conseguir criar uma comunidade muito forte de pessoas. Eu já me achava bom porque eu fazia um monte de gente usar uma camiseta com uma palavra sem sentido escrita nela. Mas aí eu conheci o Alan, que faz todo mundo usar aqueles óculos amarelos. Eu falei, esse cara é realmente bom. Então vocês têm muito a aprender com ele sobre criação de ecossistema, mas eu vim aqui trazer os meus 2 centavos sobre o assunto. E eu já quero começar com o pé na porta, mostrando para vocês o que é o meu ecossistema de soluções. Esse daqui, Subido, é a minha marca, né? Para quem não conhece, Subido é o meu aluno. Eu digo que eu sou tipo o Corinthians, por mais que eu não seja corintiano, porque daqui a pouco alguém já ia gritar, vai Corinthians! Mas eu digo que eu sou o Corinthians porque o meu aluno se identifica como Subido, ele diz, eu sou Subido, ele olha para mim e diz, você é Subido, e ele olha para as pessoas da comunidade e diz, nós somos Subidos. E com você aqui é a mesma coisa, você diz, pô, eu sou lendário, você é lendário, nós somos da comunidade dos lendários. E tudo foi criado em torno do Subido. Então, tudo nasceu quando eu resolvi colocar a cara na internet e começar a produzir conteúdo para as minhas redes sociais. Depois, eu comecei a dar as minhas aulas semanais de tráfego pago. Criei um portal de conteúdo, onde eu comecei a colocar todas as minhas aulas. Criei a comunidade Sobral de Tráfego, fiz uma certificação Subido de tráfego, fiz um sistema de contratação para os meus alunos, fiz a loja do Subido, fiz um evento, uma mentoria, um mastermind, um curso de tráfego orgânico, mais uma agência, mais um mastermind e 2 soluções que estão para surgir em breve. Qual que é a moral da história e por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque todas as soluções que foram criadas, elas estão dentro, elas partem de um mesmo lugar, que é a audiência, é o Subido. E para criar isso, eu utilizei o que eu chamo de método pavê. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de um acrônimo. E a criação desse ecossistema, ele surgiu desses 4 pontos, desses 4 pilares. Foco no produto, foco na criação da audiência, foco nas vendas e na estrutura de negócio. O primeiro pilar é o produto. E o produto é basicamente como que você resolve problemas importantes na vida das pessoas. Produção, eu consigo pedir para o pessoal da House jogar aqui, ao invés do atual, o meu próximo slide, por favor, se tiver como. Se não tiver como, também está tudo bem, eu viro aqui. Mas se tiver como, só joga aqui para mim. Então, o pilar número 1 é o produto. Como que eu resolvo o problema na vida das pessoas? Quando eu comecei nessa jornada de internet, eu criei a comunidade Sobral de Tráfego. E eu achei o print da primeira vez que eu coloquei esse produto no ar. Eu não sei se vocês, não vai dar para ver a foto sem dúvida nenhuma, mas eu estava com um topete muito ridículo aqui nessa foto. E quando eu criei o meu produto, ele nada mais era do que a gravação das aulas que eu estava fazendo todas as terças-feiras. Esse produto, ele nasce em 2018, quando eu estava um pouco frustrado de somente atender clientes de tráfego pago e resolvi começar a ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu também fazia. E eu trouxe aqui alguns dados que eu nunca abri em nenhum lugar sobre o quanto que o nosso produto consegue impactar a vida das pessoas. Eu peguei aqui os dados, por exemplo, da renovação da comunidade Sobral de Tráfego, que é o nosso principal produto.
Esse 12 ente são 80 mil pessoas que entraram nos últimos 12 meses. 24 1R, 36 2R, 48 3R, 60 4R, essas são as renovações da comunidade Sobral. Então nós tivemos 62% das pessoas que renovam a comunidade Sobral no primeiro ano, ou seja, a cada 3 pessoas que entram no meu produto, 2 dessas pessoas permanecem no segundo ano. Esse número vai caindo com o tempo. Eu falo que o problema dos produtos de educação é que as pessoas aprendem. E aí, uma vez que elas aprendem, elas vão seguir em frente. E hoje, eu pedi para o meu time como que foram os resultados de renovação dos nossos programas de mentoria. Então eu perguntei para a Ana aqui, no último ciclo de Subido Pro, que é o programa de mentoria, quantos por cento das pessoas faturavam mais de 15 mil e quantos por cento das pessoas renovaram? Detalhe, mais ou menos 80% das pessoas que entram no programa entram sem resultado nenhum. Ou seja, 61% das pessoas atingiram a promessa do programa e a gente teve um total de 67% de renovação e 82% se a gente vai considerar as pessoas que estavam dentro do evento. E pegando o produto de Mastermind, a renovação é sempre maior porque nós temos menos pessoas dentro do evento. Agora, isso daqui não é sobre mim, para eu mostrar para você, olha como que eu tenho esses resultados incríveis. É sobre como que você pode buscar resultados semelhantes. Seja para você, se você é um especialista, se você é um infoprodutor, ou seja para os seus clientes. Como que você pode ajudar os seus clientes a terem resultados semelhantes? E a resposta é simples. Criação de comunidade e desenvolvimento de produto. Quando a gente pensa em desenvolvimento de produto, no bom produto, talvez são essas as coisas que vão vir à mente. A gente vai pensar em ter um espaço propício para aprendizado, um bom professor, conteúdo passado útil e aplicável, materiais didáticos, momento de compartilhamento e rituais de celebração. Só que quando eu olho para um produto, eu estou o tempo inteiro pensando que cada solução que eu trago para o meu aluno, cada problema que eu resolvo, gera um novo problema a ser resolvido. E nós, eu como criador de conteúdo, descobri que no final das contas, eu nada mais sou do que um grande solucionador de problemas. Eu estou o tempo inteiro entendendo qual que é o novo problema que eu estou criando para a minha audiência e resolvendo esse problema. E não se enganem, eu não estou trazendo aquele papo aqui de internet 2015, de que você tem que fazer o seu produto já pensando que ele vai criar um problema na vida da pessoa para que você resolva esse problema vendendo um segundo produto. Não. Se eu parar para olhar para a quantidade de vezes de ofertas que eu faço na vida, 90% das ofertas que eu faço na vida são do mesmo produto. Então eu estou o tempo inteiro fazendo o quê? Melhorando o meu produto, tendo um conceito de oferta crescente. O que é oferta crescente? Eu estou desde 2018 no mercado vendendo o mesmo produto, ano após ano, enquanto todo mundo fala, o CPM está mais caro, o custo por lead está mais caro, está ficando mais difícil de você anunciar na internet. Enquanto todo mundo fala isso, eu quebro resultados, recordes atrás de recordes, ano após ano com o meu produto. Por quê? Porque por mais que eu esteja vendendo a mesma coisa, e eu não estou a cada semana, a cada mês, tirando uma solução nova do bolso, por mais que eu esteja sempre vendendo a mesma coisa, eu nunca estou fazendo a mesma oferta. E quando você está criando uma solução, seja uma solução de inteligência artificial, seja sua solução de tráfego pago, sua solução de copywriting, seja o produto, o serviço que você presta como um coprodutor, o serviço que você presta como um especialista, a mentalidade que você precisa, e não é que você precisa, mas que na minha opinião vai te levar mais longe, é a mentalidade de você sempre estar, aliás, de você nunca fazer a mesma oferta para as pessoas. Toda vez que eu vendi o meu produto, ele tinha algo diferente, uma nova feature, um novo recurso, alguma coisa nova. E eu estou fazendo isso há tanto tempo que eu comecei a criar um abismo, um canyon de distância entre onde eu estou e onde os meus concorrentes estão. Eu quero que as pessoas olhem para o meu produto, eu quero que elas olhem para a solução que eu desenvolvi, e eu quero que elas tenham a seguinte sensação: cara, ele está tão longe de tudo que a gente criou, que nem vale a pena competir com ele. Não vale a pena competir com ele, ele está muito longe, aquilo que ele construiu é impossível de eu construir. E é verdade, ninguém consegue construir a mesma coisa em um ano, porque a gente demorou 5, 6,
7 anos de melhorias constantes do mesmo produto, com muita paciência. E se você perguntar assim, tá, mas aquilo que você vendeu a primeira vez, venderia hoje? Provavelmente não, porque o mercado mudou, a régua subiu, a exigência é outra. É óbvio que eu tive timing e sorte. Eu lembro que uma vez estava num evento e uma pessoa falou para mim assim, mas você só conseguiu o resultado que você conseguiu porque você teve sorte. Aí eu falei para ele, Aí ele me olhou e falou assim, nunca cheguei nessa parte da discussão. Eu falei, eu tive sorte, eu estava no momento certo, na hora certa, na hora que o tráfego pago ele estava emergindo dentro do Brasil. Mas a sorte nada mais é do que uma mistura de você se preparar e você estar disposto. Você acha que a pessoa que está sentada no sofá agora, curtindo o sábado dela, e nada contra estar sentado no sofá curtindo o seu sábado, inclusive adoro, mas a pessoa que está sentada no sofá curtindo o sábado, ela tem tanta chance de ter sorte quanto você que está sentado aqui, que escolheu se colocar nessa situação de estar num evento, passar aqui, 10 horas do seu sábado, 10 horas do seu domingo, numa cadeira de qualidade duvidosa, porque isso aqui não é o seu sofá, não é a sua cama. E eu não estou falando mal da cadeira, qualquer cadeira de evento é ruim. Você pode estar rindo de mim, mas você que pagou para ter essa cadeira. Para me assistir falar mal da cadeira. Olha onde a gente está. Não, mas brincadeiras à parte, você escolheu estar aqui, por quê? Porque você está criando a sua sorte aos poucos. A sorte é uma mistura de você se preparar e de você se expor. Você está aqui para se preparar para uma mudança que não é que vai acontecer, mas que está acontecendo no mercado da revolução da inteligência artificial. Você está aqui para ter acesso aos palestrantes, ao conteúdo em primeira mão, para ter acesso ao ambiente de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E é a construção disso com o passar do tempo e com você não só ficar se acovardando no seu caderninho, porque a coisa mais fácil que acontece quando a gente vai no evento é se acovardar no caderninho. O que é se acovardar no caderninho? É você fazer todas as suas anotações no seu bloco de notas, no seu caderninho, e aí você guarda o seu caderno na sua gaveta, as suas anotações, e elas ficam lá, até você ir para o próximo evento, e você encontra a próxima sacada, você encontra o próximo insight, que vai te levar para o seu próximo nível, e aquelas ideias elas ficam ali apodrecendo. Mas se você fizer diferente, é aí que você encontra a sorte. Você encontra a sorte quando você se prepara e quando você constantemente começa a se expor, e principalmente quando você começa a colocar esse conhecimento e você para de usar aquela desculpa do eu ainda não comecei porque eu sou perfeccionista demais. Não, eu não comecei ainda porque eu procrastino. Não, eu vou te contar por que você não começou. Você não começou porque o seu ego é grande demais. E você não se dá o direito de falhar na frente dos seus próprios olhos. Você não se permite fazer algo que na sua visão não é bom o bastante. Outro dia um aluno me falou assim, mas eu estou inseguro, eu estou com medo, eu sinto que eu não sou bom o bastante. Aí eu falei para ele, cara, você é ruim mesmo. Você não é bom o bastante. E aí, qual que é a sua próxima desculpa? Vamos tratar ela aqui na sessão de terapia. Porque a gente se apega a isso como se isso fosse um motivo para a gente não executar. Mas você não está pronto, você não ser bom bastante, é justamente o que deveria você fazer e não você travar para dar o próximo passo. E aí, passei o slide sem querer. E aí, quando eu fui construir a minha comunidade, quando eu comecei a dar aulas na internet, comecei a construir a comunidade Subido de Tráfego, eu confesso para você que eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Tem um podcast meu de 2018, que eu falo assim, não, se tudo der certo, se os astros se alinharem, em 5 anos nós vamos ter 5.000 pessoas na comunidade Sobral de Tráfego. Passa 5 anos depois, eu tinha 40.000 pessoas na comunidade Sobral de Tráfego. E ninguém nunca, quando me perguntavam assim, você tem o sonho de fazer o quê? Eu nunca ia responder, não, eu tenho o sonho de criar uma comunidade. Mas de repente eu criei uma comunidade. As pessoas começaram a me perguntar, o que você fez para criar uma comunidade? Em torno das soluções que você vende. E a verdade é que eu não sabia a resposta. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de comunidades que foram criadas no mundo. Aí comecei a encontrar, seitas, coisas esquisitas. E aí eu fui entrando no algoritmo do YouTube. E o algoritmo do YouTube, alguém aqui sabe quem é o Baianinho de Mauá? Vocês que não sabem, vocês estão usando a internet errado.
Baianinho de Mauá é um brasileiro que joga sinuca num boteco. Mas vocês não têm noção, você que não viu, o quanto que ele é bom. E aí um dia, é 1h da manhã, e eu tô com meu celular na minha cama, assistindo vídeos no YouTube, Priscila, minha esposa, tá puta comigo, e eu tô lá vendo o vídeo do Baianinho de Mauá, e de repente eu paro e penso, o que me trouxe até aqui? E aí eu abro os comentários, porque é sempre um erro para nós brasileiros. E aí tinha um comentário, que era, pois é, amigos, e mais uma vez, o algoritmo do YouTube nos reúne aqui. E foi, agora é aqui que eu começo a me perder no tempo da minha palestra. Foi mais ou menos parecido quando eu fui fazer meus votos de casamento, porque um dia a minha esposa, a gente ia casar e tal, minha esposa falou assim, você já preparou seus votos de casamento? E eu, claro. E aí automaticamente ela sai de perto de mim, eu entro no Google e pesquiso, o que são votos de casamento? E aí eu descobri o que eram votos. E aí eu fui da camada 1 para a camada 2. Eu saí do ChatGPT, né? Eu saí do Google e fui para o YouTube. Como fazer votos de casamento? E aí eu comecei a ver um vídeo sobre como fazer votos de casamento. E aí, mais uma vez, estou no meu celular, vendo vídeo. E aí o que eu faço? O que eu fiz? Comentários. Abri os comentários e estava lá. Bem-vindos à Associação dos Noivos Desesperados que não sabem fazer votos de casamento. E aí eu fiz parte daquela comunidade de pessoas. E aí eu começo a procurar as comunidades de pessoas. E aí as comunidades que estavam aparecendo para mim, para eu conseguir explicar para você como é que cria uma comunidade, elas eram muito óbvias. Porque assim, não é só botar o nome do produto de comunidade e você criou uma comunidade. Na época que o meu produto explodiu na internet, um monte de gente começou a criar comunidade não sei o que, comunidade não sei o que, comunidade não sei o que, mas as pessoas não conseguiam fazer comunidades. E hoje eu estava no carro ouvindo com a equipe do Alan e eu falei para eles exatamente isso. Eu falei assim, cara, o Alan é uma das únicas pessoas que conseguiu criar uma comunidade com um verdadeiro senso de comunidade. Eu quero que você, a gente consegue dar uma luz de plateia na galera aqui? Enquanto isso, o meu próximo slide ainda não apareceu. Eu quero que você levante agora. Por favor, vamos levantar. Eu sei que vocês são cansados, vamos lá, vamos levantar. Essa perna está levantada. Vamos levantar. Agora eu quero que você dê 3 pulinhos. Não, brincadeira. Mas calma, nós vamos botar uma certa animação aqui. Nós vamos fazer. Eu não vou pular porque eu tô com a perna quebrada. Isso que eu não vou pedir. Mas eu quero que você agora dê um high five em 5 pessoas. High five em 5 pessoas. Eu tô mandando. Isso. High five em 5 pessoas. Vai. Isso. High five em 5 pessoas. Aí. Ótimo. Falaram que tem uma variante de uma gripe forte passando por aí. Se fuderam, não, brincadeira. Mas volta a luz de plateia pra mim, por favor. Eu quero que você olhe pro lado, olha para as pessoas que estão à volta. Eu quero ver todas as cabecinhas de vocês mexendo. Eu quero que você olhe pro lado, eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte: você faz parte dessa comunidade. Eu tenho uma parada para falar para vocês. Se você pergunta para alguém qual que é o superpoder que você quer que a pessoa tenha, e a pessoa não falar teletransporte, ela é esquisita. Mas o segundo superpoder que você deveria querer ter é fazer isso, é mandar as pessoas falarem qualquer coisa e as pessoas falarem qualquer coisa. Então olha para a pessoa do seu lado agora e fala qualquer coisa. Isso, pode ser. Vamos passar uma última aula para vocês. Aleatoriedades à parte, vamos seguindo aqui o novo. Vem comigo. Quem tá comigo bate uma palma só. Obrigado. Fui começar a procurar as comunidades e aí eu comecei a encontrar somente comunidades óbvias. Eis que eu começo a entrar nas profundezas do YouTube e começo a encontrar comunidades mais esquisitas. A primeira que eu encontrei era uma comunidade de umas pessoas que participavam de um campeonato de passar roupa. Calma, mas é passar roupa em situações extremas. Por exemplo, de cabeça para baixo, fazendo uma escalada.
E aí você tá rindo agora do The World Extreme Ironing Championships. Mas ele tem 200 mil visualizações e você não. É aqui que começa a loucura. E aí eu tô nessa do algoritmo do YouTube e de repente eu encontrei um campeonato de tocar guitarra. Normal. Mas o campeonato era de tocar guitarra invisível. E eu vi isso. E eu me arrependi de ter visto isso. E agora eu estou prestes a fazer vocês também se arrependerem de ter visto isso. Então nós vamos assistir juntos o campeão do campeonato de tocar guitarra invisível. Pode botar o som para mim? Tem som? Calma. Esse cara que vocês estão prestes a ver é uma lenda. Parece o irmão dele, né? Presta atenção, senão eu vou pegar meu celular e vou botar uma música. O campeão. Eu comecei a dar uma refletida na minha vida, assim, tipo, será que eu conseguiria ganhar um campeonato de tocar guitarra invisível? E eu tô prestes a performar isso. Não, mentira, eu não vou performar isso pra vocês. Mas enfim, eu comecei a buscar as comunidades e encontrei inclusive comunidades mais antigas. Por exemplo, comunidades do Orkut. Eu li o rótulo do shampoo, do banho. Alguém se identifica? Você não leu o rótulo do shampoo no banho? Ou eu tenho medo da Gina dos palitos? Quem? Eu nunca terminei uma borracha. Não, você que não levantou a mão, você já terminou uma borracha? Na moral, não tem como. Eu já falei no ventilador. Por favor, levantem a mão. Enfim, eu comecei a procurar as comunidades e aí eu comecei a enxergar o que todas essas loucuras e aleatoriedades elas têm em comum. E aí eu descobri que, primeiro, todas as comunidades elas têm pessoas que fazem parte dessas comunidades, por mais estranhas que elas sejam. Não importa o tipo de produto, de serviço que você vende, todo produto, serviço de sucesso conseguiu criar uma comunidade em torno da sua solução. Eu comecei a refletir sobre as comunidades que eu faço parte. Por exemplo, eu adoro jogar LOL. Pouca gente sabe, mas eu sou o melhor suporte do Brasil. Mentira, sou horrível, mas eu gosto. Faço parte de uma comunidade. Essa comunidade, assim como todas as outras, tem pessoas que estão dispostas a participar dessa comunidade e vestir um óculos amarelo. Outra coisa que toda comunidade tem, um líder. Toda comunidade tem alguém que é a representação daquela comunidade. O líder, ele é um modelo para aquela comunidade. As pessoas, elas querem ser como líder. Você pode achar que não, mas você coloca a camiseta do Subido, você coloca a camiseta escrito lendário, você compra o Baby Yoda, você coloca o óculos amarelo, porque você enxerga no líder uma inspiração. E nós o tempo inteiro vivemos como modeladores, como mimicadores de pessoas que têm sucesso, que conquistaram aquilo que a gente quer. E nós mimicamos as ações dessas pessoas para que nós possamos ser mais parecidos com elas, para que a gente possa ter os resultados que elas têm. Depois, toda comunidade tem um propósito comum. O propósito comum é o que todas aquelas pessoas estão buscando. Mas, se nós temos várias pessoas, nós temos um líder e nós temos um propósito comum, mas essas pessoas elas não agem em direção a esse propósito comum, nós temos só um hobby. Então, o penúltimo fator aqui é a ação e transformação. A ação e a transformação é como que o líder, como que o ambiente dessa comunidade que foi criado influencia você a agir, quais são os meios, os mecanismos que são criados para você ter resultado. E hoje, mais uma vez, eu vinha, o trânsito do aeroporto até aqui demora uns 40 minutos, e eu estava conversando com a equipe do Alan. Aí eu chego ali no camarim, olhei para uma menina até, não esqueci de perguntar o nome dela, mas olhei para uma menina e ela estava com uma cara de muito preocupada, de que estava lidando com 1000 problemas. E aí eu sempre nos meus eventos, eu estou muito próximo do meu time de eventos. Aí eu olhei para ela e falei assim, pô, você está com cara de quem está trabalhando. Ela deu uma risadinha de sim. E aí eu falei para ela, eu sei, porque o meu time de eventos fica com essa cara que você está agora. E é louco, porque você está aqui, mas você não percebe que na verdade nós temos
pelo menos 100, 200 pessoas envolvidas para esse evento acontecer, para que esse ambiente seja criado para você. Esse evento é feito para você, para que você tenha a melhor experiência possível, para que você tenha os melhores conteúdos, tudo com um único objetivo, para que você tenha uma experiência lendária e para que você haja e se transforme, para que você encontre aqui talvez a próxima solução que você está buscando, o próximo parceiro de negócio que você está buscando, mais um conteúdo, mais um conhecimento que vai te ajudar a implementar melhor aquilo que você já está fazendo nos dias de hoje. Esse ambiente aqui é um ambiente de ação e transformação. Ninguém sai de casa, ninguém vem a um evento se você está completamente conformado com a sua situação atual. Você pode até mentir que está tudo bem, que está tudo certo, que você veio aqui só para ver o que era, mas no fundo não. Se você saiu de casa, você quer algo maior, você quer agir, você quer se transformar junto com essa comunidade, com esse ambiente que foi criado. E eu prometo para você, eu juro para você, nada na minha vida me transformou mais do que os ambientes que eu escolhi fazer parte, dos lugares, dos treinamentos, das mentorias que eu escolhi fazer parte. Em 2016, antes de criar a comunidade Sobral de Tráfego, antes de aparecer na internet, antes de ter gravado meu primeiro vídeo, de ter colocado meu rosto na frente da câmera, 2 anos antes, eu recebi uma proposta para entrar dentro de um grupo de Mastermind. E aí hoje em dia é meio moda, né? Você zoar, é essa galera que paga caro para entrar no grupo de Mastermind. Mas eu entrei no grupo de Mastermind. E quando eu entrei nesse grupo de Mastermind, na verdade eu recebi a oferta de entrar no grupo de Mastermind. A pessoa falou para mim, você pode entrar, custa 100 mil reais. Nessa época eu ganhava 2.500 reais por mês. Eu não tinha o dinheiro, mas óbvio que eu fiquei com vontade de entrar. Mas eu falei assim, simplesmente não é para mim, óbvio que não é. Não tenho esse dinheiro, não tenho essa grana para entrar. E aí naquela época o meu irmão, Mairo, professor de inglês, chegou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar 2 opções, ou você vai ganhar os 100 mil reais, eu transfiro eles para você, ou então eu pago o Mastermind para você. E aí um lado meu, criança, tava tipo assim, cara, pega os 100 mil reais e tipo, sei lá, vai na padaria e compra um monte de salgado, entendeu? Tipo, meu sonho era comprar uma padaria quando eu era criança. Porque eu nunca tinha dinheiro para comprar as coisas da padaria. Aí eu cresci e virei, fitness. Meu eu criança tem vergonha de mim hoje, quando me vê comendo frango e batata. Enfim, digressões à parte. Eu topei ir para o Mastermind porque eu sabia que era a escolha certa. Vai, escolha certa, vai entrar no Mastermind. Passei 2 anos no grupo de Mastermind, 2 anos no ambiente, 2 anos dentro de uma comunidade de pessoas que tinham um líder, que tinham um propósito em comum, que era construir negócios que encontravam dentro de eventos, de conteúdos, ação e transformação. E foi só por causa desses 2 anos que eu tive a sorte de ter a ideia de criar a comunidade Sobral de Tráfego. Mas todos esses pontos, se eles estão desconexos, muitas comunidades são assim, acredito que esse é o maior erro das pessoas que tentam criar comunidades na internet e não conseguem. Porque elas têm as pessoas, elas têm o líder, elas têm o propósito, que é o nicho, é aquilo sobre o que você fala, a solução do seu produto. O seu produto ajuda as pessoas a agirem, se transformarem, mas elas não têm o último fator, que é a potência. A potência é o fio condutor que une todos os pontos que formam uma comunidade. A potência, uma grandeza da física, e aí me perdoa, eu sou meio engenheiro, né? Eu larguei a faculdade na metade, então eu sempre conto essa piada, ela é muito ruim, eu consigo construir uma ponte pela metade. É ruim, né? Não, alguém lançou um nossa, doeu agora. Você falou assim, nossa. Mas a potência é o fio condutor que une todas essas coisas. A potência é a grandeza da física que mede basicamente o quanto de energia que nós conseguimos extrair de um sistema. Então, o quanto de energia nós conseguimos, esse quanto de energia, de resultado eu consigo extrair desse evento é medido por essa potência. Isso daqui é o fator que cria a comunidade, que faz com que vocês estejam aqui, que cria a comunidade para que você consiga criar o seu produto. E quando eu estou criando a minha comunidade, qualquer comunidade que eu quero criar, eu vou olhar para esses fatores e vou fazer perguntas práticas. Quem são as pessoas que vão fazer parte dessa comunidade? Como que o líder vai ser visto? Qual que é o propósito em comum da minha comunidade? Como que eu vou incentivar a ação e transformação? E o que eu vou fazer para unir todos esses elementos? Essas perguntas que eu acabei de falar para vocês são perguntas simples, perguntas que talvez passem batido.
mas eu resolvo o problema de qualquer produto que não consegue criar uma comunidade em torno do seu produto ou do seu serviço através dessas perguntas. Mas beleza, eu falei para você que eram 4 pilares. O seu primeiro pilar era o pilar do produto, do método pavê. O segundo pilar é o pilar da audiência. Como que eu crio audiência? E a resposta é óbvia: conteúdo. Alguém aqui cria conteúdo para a internet? Por favor, levanta a mão. Alguém aqui tem um cliente que cria conteúdo para a internet? Por favor, levanta a mão. Quando eu pergunto para as pessoas como criar conteúdo, é uma pergunta simples. Qual que é a resposta dessa pergunta? Como criar conteúdo? Alguém me diz a resposta? Ninguém? Gravar um vídeo? Perguntas? Pois é, a gente vive na era do conteúdo e você não sabe responder como é que cria um conteúdo. Fazer estratégia. Tudo bem, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, a maneira pela qual eu pensava que dava para criar conteúdo era isso daqui, conteúdo criado. O que é um conteúdo criado? Um exemplo, essa palestra é um conteúdo. Eu planejei esse conteúdo para conversar com determinadas dores, determinados desejos, determinadas objeções que você tem. Existe um planejamento. Eu sei que o meu próximo slide é uma foto minha dando minhas primeiras lives. É um conteúdo planejado. Ele foi criado especificamente para resolver um determinado problema. Existe uma estratégia. Beleza, esse é o meu primeiro tipo de conteúdo. Eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo terça-feira, 3 horas da tarde, em 2018. O que é e como aprender tráfego? Live 001. E na época estava todo mundo falando assim: não, nós vamos fazer um desafio de 365 dias de conteúdo todos os dias. Eu falei, eu vou fazer um conteúdo por semana. Todo mundo falou assim: não, um conteúdo por semana é muito pouco. Só um conteúdo por semana? E aí, parecia pouco na época. Mas na última terça-feira eu fiz a minha live número 335. A disciplina, ela distorce o tempo distorce a disciplina. Um conteúdo por semana parece pouco, mas quando você faz isso durante 335 semanas já não é mais tão pouco. Eu digo que uma das minhas filosofias de vida, e já vou falar um pouco mais sobre isso com você, é que para você sair da média, para você ser acima da média das pessoas, você não precisa ser muito melhor do que todo mundo. Você só tem que ser médio com consistência. Você tem que ser médio todos os dias, consistentemente fazendo repetidas ações. Mas beleza, esse é o primeiro tipo de conteúdo. E ele me incomodava, porque quando eu produzia conteúdo, eu falava assim: pô, não é possível que eu não consiga delegar o meu conteúdo para alguém. E aí um dia eu falei para uma menina do meu time, eu falei assim: pô, vocês tinham que conseguir produzir conteúdo igual eu. Aí ela me olhou e falou assim: pô, se eu soubesse produzir conteúdo igual você, eu ganhava o mesmo tanto que você, e não tanto que eu ganho. Aí eu falei assim: essa filha da mãe é uma gênia, ela tem um ponto. É verdade, nós contratamos pessoas para produzir conteúdo pra gente, esperando que eles vão produzir conteúdos melhores do que nós. E aí eu resolvi, beleza, eu faço um conteúdo por semana. Não é muito, 1 hora da minha semana que eu tenho que dedicar, mais 1h30, 2 horas de planejamento. Aí o que eu fiz? Eu criei um novo tipo de conteúdo, que é o conteúdo minerado. Hoje em dia, isso daqui está muito mais iatizado, né? Muito mais inteligência artificial. Mas o que é o conteúdo minerado? Basicamente, eu cheguei para todo o meu time de conteúdo, meu designer, editor de vídeo, etc, olhei para todo mundo e falei assim, ó, botei todo mundo numa ligação e falei: vocês estão demitidos. Ficou todo mundo com os olhos desse tamanho, e eu falei: a culpa é da Júlia, que disse para mim que vocês nunca vão conseguir produzir conteúdo como eu. E aí, antes que eles batessem na Júlia, odiassem a Júlia, eu falei assim: mas eu estou recontratando vocês agora como mineradores de conteúdo. O que o minerador de conteúdo faz no meu time? O minerador de conteúdo, ele recebe uma planilha do Excel. Essa planilha do Excel tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Cada pessoa do meu time recebe essa planilha e eles têm uma missão. Eles têm que assistir aos meus conteúdos. Prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eles têm que assistir aos meus conteúdos e eles têm que encontrar dentro dos meus conteúdos pedaços de conteúdos menores. Ah, Pedro, tipo corte de podcast? Tipo corte de podcast. Qual que é a diferença? Ninguém faz um corte de podcast que a pessoa fala só uma frase. Por quê? Porque o corte ele tem que ter um vídeo, né? Vai ter tipo 1 minuto, 30, 45, 15 segundos pelo menos.
O meu time eu fiz diferente com eles. Eu falei, qualquer pedaço de conteúdo, pode ser uma frase que eu falei, pode ser 2 palavras que eu falei. Se você acredita que aquilo ali é um bom conteúdo, eu quero que você planilhe isso, eu quero que você coloque isso na sua planilha. Cada pessoa do meu time tem uma planilha dessas. Ninguém pode ver a planilha do coleguinha. Por quê? Porque eu quero que cada um faça isso com o seu olhar. Eu quero que o meu time seja treinado para assistir aos meus conteúdos e extrair dos meus conteúdos outros conteúdos. E aí o que eles têm que colocar? Primeiro, eles têm que colocar o tempo do vídeo. Onde que eles encontraram aquele conteúdo? Segundo, eles têm que colocar o assunto do vídeo. Então, qual que é o assunto daquele conteúdo que foi extraído naquele momento? E às vezes eles fazem mais elaborados e às vezes mais difíceis. Então, às vezes a pessoa vai colocar aqui, ó, tráfego pago é simples, mas não é fácil. Ou tráfego é difícil. Você vê que eu posso ser contraditório em 2 frases. Muito. Mas enfim, a pessoa selecionou isso. Aí o que ela vai fazer? Ela vai colocar ali a transcrição do conteúdo. Então ela vai colocar, aí a pessoa, por exemplo, essa daqui é minha editora de vídeo. Tráfego pago é difícil, tráfego é difícil. Ela extraiu o seguinte conteúdo, a seguinte frase que eu falei. Obrigado por não ser simples, tráfego pago. Porque se fosse super fácil não dava tanto dinheiro. Conteúdo simples. Esse conteúdo aqui teve 500 mil de alcance dentro do meu perfil do Instagram. Uma frase. Aí o time colocou ela como um print de um bloco de notas do Twitter e publicou lá. 500 mil de alcance, provavelmente algumas vendas aconteceram a partir daí. Antigamente meu time nunca olharia para essa frase como se fosse um conteúdo, mas a partir de agora eles olham. E aí o que nós fizemos ultimamente com inteligência artificial? Como eu tinha o meu time fazendo isso daqui por 1, 2 anos, eu expliquei para uma inteligência artificial, falei, ó, isso daqui é o conteúdo minerado, é assim que aqui está a transcrição, esses foram os conteúdos que foram retirados dessa transcrição, façam o mesmo. E aí hoje em dia eu consigo resultados semelhantes, ainda não iguais, com um ser humano fazendo, uma inteligência artificial fazendo essa extração para mim, um prompt simples, um agente simples que faz isso daqui para mim. E aí depois o que o time faz? Eles dão uma ideia de formato, então eles vão sugerir, qual que é o formato que isso daqui vai ser colocado? Eu juro para vocês, hoje, se falarem assim, você está demitido, você não pode mais fazer tráfego pago, você tem que conseguir um contrato com alguma empresa. Juro para vocês, com isso daqui, eu consigo trabalhar para absolutamente qualquer pessoa do digital. Pode pensar em qualquer nome, menor, gigante, grande player, com isso daqui, porque a maioria das pessoas não tem uma estrutura de olhar para os seus conteúdos maiores e extrair dos seus conteúdos maiores conteúdos menores. Só que qual que é a diferença do que a maioria das pessoas fazem? Eu não estou pedindo para o meu social media criar conteúdo para mim. Eu estou criando meu próprio conteúdo, porque eu falei essas frases, eu falei essas coisas. Eles só estão reformatando meu conteúdo. Mas nós também fazemos outro tipo de conteúdo, que chamamos de conteúdo referenciado. Então eu tenho conteúdo criado, que eu acabei de criar aqui na sua frente, exemplo, palestra. Conteúdo minerado, eu estou aqui falando várias coisas na palestra, alguém poderia pegar o que eu falei sobre oferta crescente e poderia criar um roteiro de um vídeo sobre oferta crescente de 1 minuto e pedir para eu gravar. Isso seria um conteúdo minerado. Ou poderia criar um carrossel falando sobre o que é uma oferta crescente. Esse seria um conteúdo minerado. O que é um conteúdo referenciado? Conteúdo referenciado, eu vou precisar de som agora. Conteúdo referenciado é quando eu vejo algum conteúdo na internet que deu certo. Opa, peraí que você não vai entregar o conteúdo. Dá para colocar o som? Eu volto. Não dá certo? Faz assim para mim que eu não consigo te ouvir. Sim? Não? Tudo bem. Eu narro para vocês. Então, o que é o conteúdo referenciado? O conteúdo referenciado é quando eu encontro um vídeo da internet que está dando resultado. Basicamente, nesse vídeo estava escrito, quando o supervisor não sai de cima, e o supervisor que está em cima fala assim, só faz merda, caralho. E aí a pessoa larga o negócio ali. Aí eu olhei e falei assim, eu consigo modelar isso daqui para o tráfego pago. Então eu fiz quando você está dando o seu melhor, o chefe não sai de cima. Então eu estou subindo um anúncio, e aí eu falo, só faz merda, ele gosta. Essa é a Júlia, que falou que poderia ganhar o mesmo tanto que eu, né? Mas enfim, a Júlia, ela é meu braço direito e esquerdo na produção de conteúdo. Isso daqui é o conteúdo referenciado, é olhar aquilo que está funcionando e replicar. Se vocês pegarem meu perfil do Instagram, vocês vão ver que a maioria das minhas publicações, na descrição da publicação,
tem um arroba da referência de onde eu tirei aquele conteúdo. Outro dia um amigo me falou assim, pô, como é que eu faço para achar essas referências? Eu falei, eu estou achando todas elas para você. Vai no meu perfil, coleciona todos os arrobas que eu estou marcando, aqueles são os perfis que a gente mais consome para criar ideias de conteúdo. Só que o que eu estou fazendo? Eu não estou imitando, eu não estou fazendo o cara dentro da chapa de fazer hambúrguer. Eu estou trazendo para o meu negócio. E eu sempre dou a referência para a pessoa, porque para mim, pessoas inteligentes não são as pessoas que têm as melhores ideias, mas as pessoas que têm as melhores referências. E aí, a gente cresceu com base nisso. Porque hoje, você ter uma audiência, você ter um grupo de pessoas te escutando, é o ativo mais valioso que você pode ter. Não importa se é o mundo da inteligência artificial, o mundo dos algoritmos, das APIs, mudança que pode acontecer no universo. Se você tem um grupo de pessoas te ouvindo, te escutando, você tem aquilo que você precisa para vender uma solução e fazer dinheiro. E se você está aqui nesse evento, suspeito eu que você queira fazer mais dinheiro. Criar uma audiência, seja para você, seja para sua marca, seja para a pessoa para a qual você trabalha, que você é sócio, que você é coprodutor, é o fator mais importante para você crescer na internet. O que eu prefiro, R$1 milhão ou 1 milhão de seguidores? Se for 1 milhão de seguidores construídos através de conteúdo, de pessoas que fazem parte de uma comunidade, eu prefiro 1 milhão de pessoas, porque 1 milhão de pessoas eu faço dinheiro, entre aspas, infinito com essas pessoas. E aí crescemos as redes sociais, todas as redes sociais, através do conteúdo. E aí perguntam para mim, tá, mas é tráfego pago ou tráfego orgânico? Eu digo para você que quando a gente está falando de construir audiência, não tem essa briga infantil de tráfego pago e tráfego orgânico. Tráfego pago é melhor e a coisa é indiscutível, mas a gente utiliza o tráfego orgânico para fazer o tráfego pago crescer e o tráfego pago para fazer o tráfego orgânico crescer. Porque no final das contas eu não sou o Pedro Sobral, gestor de tráfego. Eu falo que eu sou o gestor de tráfego mais hipócrita, por 2 motivos. Primeiro, porque eu assino o YouTube Premium para não ver anúncio. Segundo, porque a maior parte dos meus resultados vem do meu tráfego orgânico e não do meu tráfego pago. Maior parte. E assim, nada contra, mas eu sou muito competitivo. E todos os meus amigos que ensinam tráfego orgânico, eu garanto, eu vendo mais no orgânico do que eles. Por quê? Porque eu sou melhor no orgânico? Não, porque eu sou melhor de tráfego pago. E eu sou melhor de fazer o meu tráfego pago criar o meu tráfego orgânico. E fazer o meu tráfego orgânico criar o meu tráfego pago através da produção de conteúdo, através da minha presença na internet. E eu estou falando algo aqui para vocês de alguém que eu sou a cara do meu produto. Na última semana, nos últimos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu gravei 43 fucking aulas. A única coisa que eu fiz na minha semana foi sentar a bunda na cadeira e gravar aula. Exceto na quinta-feira, que eu tive 3 horas de gravação de conteúdo. Se você olhar a minha agenda, o meu dia, o meu trabalho é fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Estruturar o meu conhecimento, estruturar as minhas ideias, estruturar aquilo que está dentro das minhas gavetas mentais em forma de conteúdo para que isso fique acessível para as outras pessoas e você consiga executar com mais velocidade do que eu demorei para aprender. Esse é o meu trabalho, resumindo em poucas palavras. Também conhecido como professor. É isso que eu faço. A única diferença é que eu uso a internet, o palco, para entregar esse determinado conteúdo para as pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, você não precisa mais ter uma pessoa, um ser humano na frente da câmera. Nós com certeza vamos viver um momento em que você vai ter um verificado no seu perfil de que você é humano ou você é uma inteligência artificial. Mas as pessoas que detêm o conhecimento sobre como que você cria conteúdo, sobre como que você engaja, sobre como você cria uma audiência e mais, como que você cria uma comunidade de pessoas em torno das suas soluções, essas são as pessoas que vão se manter no mercado. Porque conteúdo é commodity desde sempre. Eu não acredito que o conteúdo, que a IA vem para que não vem para acabar com a educação. Mas é igual quando surgiu a Wikipedia. Quando surgiu a Wikipedia, teve um auê no mundo, dizendo que agora as pessoas não iam mais ter que comprar cursos. Por quê? Porque estava tudo dentro da Wikipedia. Quando surgiu o YouTube, a internet é a mesma coisa. O nosso formato de consumir conteúdo ele muda, mas as pessoas ainda precisam de método, elas ainda precisam de framework, elas ainda precisam de organização e elas ainda querem se sentir pertencentes, elas ainda querem fazer parte das comunidades. E se elas não fizerem parte da comunidade, da solução que você entrega, elas vão fazer parte de outra comunidade. Só que a gente não para por aqui, nós temos o pilar 3, que é o pilar das vendas. E aí eu fiquei refletindo, nossa, o que eu vou ensinar sobre vendas? Porque eu não tenho 5 horas em cima do palco para ensinar tudo aquilo que eu sei.
eu tenho um período limitado com vocês. E eu resolvi trazer a frase de vendas que para mim resume o melhor do que é vender. Vender é você transformar um funil em um cano. O que é um funil? Nós temos aqui, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas aqui dentro. São 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que estão vendo eu falando alguma coisa. Se eu falar assim, quem aqui tem interesse em comprar esse passador de slides e receber uma consultoria de 10 horas do Alan? E aí nós vamos ter pessoas levantando as mãos. Um monte de gente levantou a mão, não falei preço, não falei nada. Eu filtrei já, é um funil, eu tinha 2.000 pessoas, agora eu tenho, sei lá, 500 pessoas. Aí eu vou falar assim, os interessados, vocês podem se levantar e ir até aquele canto. Algumas pessoas já vão desistir, agora eu tenho 400 pessoas que foram até aquele canto. Das 400 pessoas que foram até aquele canto, eu vou falar o preço para aquelas pessoas. Vou falar a minha oferta para elas. Agora eu tenho 100 pessoas que estão ainda interessadas. Aí eu vou trazer para elas condições de pagamento e vou falar, pô, você tem que passar o cartão. Nesse processo, algumas pessoas vão desistir, porque vão falar com a esposa, com o marido, não vão querer comprar. Agora eu tenho 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, algumas não conseguiram efetuar a compra, porque não tiveram um limite no cartão de crédito. Eu tive 40 compras no final. O que é isso? É um funil. Eu estou perdendo pessoas ao longo do caminho. Vender na internet é um funil. Qual que é o nosso trabalho como vendedores, gestores de tráfego, profissionais que estamos criando produtos, copywriters, editores de vídeo, designers, coprodutores, especialistas? É criar esses funis e otimizar esses funis da melhor maneira possível. E qual que é o seu objetivo quanto vendedor? É olhar para cada momento do funil em que você está perdendo pessoas e você melhorar aquilo ali. O mundo perfeito seria eu ter 2.000 pessoas aqui e eu vender as 2.000 consultorias e vender 2.000 passadores de slides. Isso é transformar um funil num cano. E quando eu vejo a maioria das pessoas que querem construir um negócio, a maioria, para quem eu vendo, sei lá, uma consultoria, para quem me pedem uma ajuda, eu falo assim, primeira coisa, eu sei que é simples, mas tudo aquilo que é fácil, e presta atenção, isso é para tudo na vida, tudo aquilo que é fácil de fazer também é fácil de não fazer. Tudo que é fácil, muito fácil de ser feito, é fácil de não ser feito. E a coisa mais simples para você melhorar os seus resultados é simplesmente desenhe o seu funil. Desenhe o seu funil e me diga onde você está perdendo pessoas, e agora vamos buscar o conjunto de soluções que vai fazer você transformar esse funil, ou tentar, pelo menos, transformar esse funil num cano. E o pilar 4 é a estrutura do negócio. E aqui a coisa começa a virar um pouco mais papo de gestão, a construção de uma empresa. Como é que nós vamos estruturar o negócio que vai criar esses produtos, entregar esses produtos, criar essa audiência, vender para essa determinada audiência. E hoje o meu negócio, muitas pessoas me conhecem pelo nome subido, mas o meu negócio ele se chama Grupo Permaneu, esse é o nome da minha empresa. Grupo Permaneu é uma holding que nós temos 4 unidades de negócio. Então, a título de curiosidade, eu tenho uma agência, eu tenho uma produtora de educação que é dividida em 2 núcleos. Eu tenho o núcleo Experts, onde eu faço coproduções e sociedades com os mais diversos especialistas do mercado. Eu tenho o núcleo Sobral, onde a gente lança a minha esposa, eu e o Parabelo, que é o meu mastermind da minha esposa, e eu tenho uma marca de e-commerce que está embrionária. Se a gente for olhar para essas marcas, esses são o número de pessoas que nós temos. Na agência eu tenho 36 pessoas, na produtora 212, na Permatec, que é o meu braço de tecnologia, 40 pessoas, e na marca Para eu tenho 5 pessoas, que é o meu braço de e-commerce que está começando. A gente tem um centro de serviços compartilhados, que é basicamente um núcleo de serviços que é prestado para todas essas unidades aqui, que é a parte de administrativo, jurídico, compliance, financeira, RH. Total aqui, 28 pessoas. E como que tudo isso funciona? Não sei. Você está de palhaçada comigo, né? Não sei. Por quê? Porque eu tenho um segredo. Minha esposa. Casei com a minha CEO. É isso. Aí, como é que eu vou fazer? Não sei. Cada um com os seus problemas. Eu tenho uma área de atuação. Mas brincadeiras à parte, agora sim. Eu, por mais que não saiba, eu e a Priscila, a gente começou os negócios de maneira separada. Eu cheguei a ter 47 colaboradores que trabalhavam exclusivamente comigo nos meus métodos de gestão muito rudimentares. E eu sempre entendi que as pessoas eram a parte mais importante do negócio.
Quem estava comigo quem está comigo é a coisa que mais importa para o sucesso ou o fracasso do negócio. Eu contrato os meus amigos mais inteligentes, eu contrato as pessoas, eu tenho uma regra que é muito simples. Eu olho para a pessoa e falo assim: numa realidade paralela, eu trabalharia para essa pessoa? Real, eu trabalharia para essa pessoa, eu falo nem fudendo, eu falo não vou contratar. Numa realidade paralela, eu trabalharia para essa pessoa, trabalharia, beleza. Então essa pessoa vai ser responsável por construir os meus processos, que vai ser responsável por construir os meus sistemas, e é uma via de mão dupla. Perceba que essas setinhas, elas podem ir e voltar. Os sistemas constroem os processos, que constroem as pessoas. E hoje nós temos um time gigante de pessoas que, assim como a equipe do Alan, então muito parabéns pelo seu time, Alan, todo mundo me tratou muito bem aqui. Assim como a equipe do Alan, fazem também os nossos eventos e fica todo mundo com uma cara de acabado, mas são essas pessoas responsáveis por fazer o meu negócio acontecer. Eu digo que eu só faço aquilo que eu faço porque eu vejo um monte de gente muito mais competente do que eu fazendo o seu trabalho. Eu nunca sonhei em ser empreendedor, eu nunca sonhei em ser dono de uma empresa, mas eu sempre sonhei em dar uma vida melhor para as pessoas que eu amo. E ser um empreendedor, construir uma empresa, construir soluções, foi o meio pelo qual eu tive que fazer isso. Tem uma frase do Gary Vee que ele diz: as suas ações têm que suportar as suas ambições. Eu acho isso incrível. As suas ações têm que suportar as suas ambições. Se as suas ações não suportam aquilo que você quer alcançar, você está fadado a viver uma vida de frustração. O tempo inteiro na vida eu faço negociações com as minhas ambições. Eu olho para as minhas ambições e digo: beleza, essa é a minha ambição. O que eu tenho que fazer para alcançar essa ambição? É X, Y, Z. Eu estou disposto? Não estou disposto. Reduz a ambição. Porque a felicidade é igual a realidade menos expectativas. Se eu crio altas expectativas para a minha vida, ela vai ser feliz se a minha realidade der match com as minhas expectativas. Ah, Pedro, então o segredo é não ter expectativas para nada. Não, esse não é o segredo. Porque se você não tem expectativas para nada, você não quer nada da sua vida. E você precisa querer mais para ter mais. Só que você sempre pode ter mais do que você tem, desde que você seja mais do que você é. E você está aqui nesse evento para quê? Para buscar ser mais do que você é. Para que um dia você possa ter mais do que você tem. Para que você possa trazer mais para as pessoas que estão na sua volta. Para que você possa colocar seus filhos numa escola melhor. Para que você possa pagar o plano de saúde dos seus pais. Para que quando acontece uma merda na vida das pessoas, você possa simplesmente olhar e falar assim: foda-se, dinheiro é só papel, eu pago essa porra. É para trazer essa qualidade de vida, essa liberdade, essa segurança para você e para os outros que você trabalha. E aí no final das contas a gente entende que o foco do nosso negócio tem que ser trazer as pessoas boas para que nós possamos transformar a vida de pessoas boas também. E é isso que eu quero fazer, essa é a minha missão hoje. E não se engane, povo, eu não tenho um papo muito bonito, uma história linda do propósito, do porquê eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu queria ter um carro legal, uma casa legal, viajar o mundo, ter uma vida boa. Foi por isso que eu comecei a fazer o que eu comecei a fazer. Mas chegou um momento que eu conquistei tudo isso. Aí eu falei assim: tá, e agora? Agora eu tenho um monte de gente que depende de mim. Tem um monte de gente na minha empresa que quer realizar o seu sonho. Tem um monte de aluno, e a frase que eu mais escuto dos meus alunos é: você mudou minha vida, mais do que oi, tudo bem. E um dia eu olhei para o meu pai e falei para ele que isso me incomodava. Eu falei assim: pô, me incomoda, é uma baita responsabilidade. E ele falou assim: mas não foi isso o trabalho que você escolheu para a sua vida? Eu falei: é verdade, esse é o trabalho que eu escolhi para a minha vida. Eu vou abraçar a minha responsabilidade e vou fazer o que tem que ser feito. Alguém aqui já ouviu a frase, levanta a mão por favor, não fique envergonhado: o que te trouxe aqui não vai te levar até o próximo nível? Alguém já ouviu essa frase na internet? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. E as pessoas, elas falam essa frase falando das ações que você tem que tomar. Tudo bem, quando a gente olha para as ações que tem que ser tomadas, realmente. Mas eu truco essa frase. Eu digo que o que te trouxe até aqui vai te levar sim para o próximo nível, porque o que te trouxe até aqui não foram as suas ações, não foi o que você fez, mas foram as suas atitudes. Porque qual que é a diferença entre as suas ações e as suas atitudes? Ações é o que você faz: responder um e-mail, fazer uma ligação, criar conteúdo, aprender uma nova habilidade, estar aqui, estudar, executar uma tarefa. Atitude é o como que você faz isso. Então é como que eu tenho consistência para aparecer todos os dias.
a responsabilidade que eu assumo pelos meus resultados, a mentalidade positiva que me mantém diante dos desafios, a disponibilidade para aprender e crescer continuamente. Antes de subir nesse palco, eu tomei 2 dipironas, 2 tramaus e um Tilex, porque minha perna está quebrada. Eu estou com uma fratura na perna, eu estou usando uma meia muito sexy de velho, olha. Por que vocês estão tudo me zoando hoje? Nossa! Então, por que eu estou fazendo isso? Porque essa é a minha atitude. Eu tenho a atitude de, se eu fiz um compromisso com alguém, eu fiz um compromisso com a Alan e falei para ele que eu ia estar aqui, eu vou honrar esse compromisso. Isso não é sobre as minhas ações, isso é sobre as minhas atitudes. Essa daqui é a foto da minha perna como que ela está agora, com 13 parafusos a mais. No início do ano eu sofri um acidente de kitesurf, essa é a segunda fratura que eu tenho agora, eu vou operar amanhã. Amanhã que horas são agora? Alguém me diz aí. 5h10. Amanhã, 6 da tarde, eu estou operando. Vou abrir minha perna e vou colocar mais 2 parafusos na minha perna, porque 13 não é o bastante. Eu falei para ele que eu não gostava de número quebrado. Eu falei, pô, 13 é meio estranho, né? Vamos botar 15. E aí eu fiz isso. Em janeiro eu me machuquei, e aí quando eu me machuquei, eu recebi a mensagem que mudou a minha vida. E eu sei que pode parecer um papo, nossa, o cara só quebrou a perna, tem gente que se fode tanto mais, e ele vai dizer que ele mudou a vida dele por causa disso. Sim, mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva sobre como que eu vivo a minha vida. Eu recebi a seguinte, opa, eu pulei um slide, desculpa. Eu já volto na frase que eu recebi do meu amigo. Mas quando isso daqui aconteceu comigo, eu estava vivendo a minha vida de acordo com uma grande filosofia, que é que a minha vida é um fluxograma de decisões. Como assim a minha vida é um fluxograma de decisões? Todo mundo hoje acordou, graças a Deus. Quando você acordou, você recebeu 2 decisões: desligar o soneca, se você acordou com o despertador, desliga o despertador, ou fica mais um pouquinho na cama. Hoje, sábado, eu estava numa conchinha maravilhosa com a minha esposa. Eu falei assim, foda-se acordar na hora que eu queria acordar. Desliga o celular. Desliguei o celular, fiquei com a minha esposa na cama. Daqui a pouco falei, beleza, hora de levantar. Levantei, tinha mais 2 decisões na minha frente. Posso tomar um banho já ou tomar banho depois? Não, vou tomar banho agora, tomei banho. Sentei para comer. Tinha pão sem glúten, que está na minha dieta, que o médico recomendou por causa da minha inflamação, e tinha um pão normal. Mais uma decisão. O que eu decidi? Pão normal. Fazer uma cirurgia amanhã, tô todo ferrado. Eu mereço. Você acha que é só você que cai nessa? É aquele negócio, né? Vem aquela vozinha, pega o pão normal. Pão normal, tão melhor. Eu falei, é verdade, quem é você? A pessoa Satanás. Eu sempre vivi acreditando que a minha vida era um fluxograma de decisões, e eu acredito nisso. Eu acredito que você está aqui hoje porque você tomou uma série de decisões que te trouxeram até aqui. Eu acredito que quanto melhores são as suas decisões, melhores decisões vão se desbloqueando na sua vida. Todo mundo aqui tem o que a gente chama de hábito âncora, que é o hábito, aquilo que você faz no seu dia, que se você faz aquilo, todo o resto fica muito mais fácil. Pode ser treinar, pode ser ter o seu momento com Deus, pode ser dormir bem, pode ser tomar um banho logo quando você acordou, pode ser tomar um café da manhã com calma, eu não sei o que é, mas todo mundo tem isso, porque melhores decisões vão desbloqueando cada vez melhores decisões. E o que é uma decisão? A decisão, ela é a escolha que preenche o espaço entre o que acontece comigo e as minhas ações. Então alguma coisa acabou de acontecer comigo, espaço vazio, eu tenho um momento, eu posso reagir ou agir. Se eu tenho esse espaço vazio e eu escolho o que eu vou fazer, eu estou tomando uma decisão, e aí isso daqui vira a minha ação no final das contas. Só que aí eu descobri no início do ano que nós não temos controle completo das circunstâncias que afetam o fluxograma da nossa vida. Porque eu estava lá fazendo kitesurf no Ceará, achando que toda a minha vida estava de acordo com o meu controle. Isso com certeza é um pouco de vaidade, arrogância do meu lado. E aí eu me machuquei. E aí eu descobri que eu não poderia mais decidir as minhas ações. Isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha jiu-jitsu. Não ia mais ter jiu-jitsu, eu não podia mais escolher de tomar aquela determinada ação. Ou seja, o fluxograma de decisões na minha vida tinha sido interrompido. E aí eu recebi a mensagem do meu amigo, do Jerônimo, que ele falou assim, ó, se eu pudesse fazer uma pergunta, eu perguntaria, o que precisa acontecer, o que você precisa fazer para daqui a 1 ano você dizer, cara, você acredita que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu no último ano? Isso foi um soco no meu estômago, porque eu estava no hospital e eu fiquei pensando meses nisso daqui. Meses eu fiquei pensando, o que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que escrever um livro, eu tenho que começar um novo negócio, eu tenho que ser um pouco mais paciente. Eu comecei a tentar buscar respostas e eu encontrei a resposta.
E a resposta é que eu tinha que manter as minhas atitudes intactas. Porque por mais que eu tivesse com a perna quebrada, eu tinha os meus compromissos, eu tinha as minhas palestras que eu tinha que entregar. Eu queria continuar treinando. Esse é o ano que eu finalmente ia meter o shape. Eu tinha meus treinos de... O que alguém riu? Eu te desafio agora de perna quebrada para um desafio de flexão. E aí, eu tinha os meus treinos de yoga, eu tinha os meus masterminds para entregar. Então as minhas atitudes, elas precisavam permanecer intactas para que, por mais que as minhas ações fossem diferentes, eu ainda assim seguisse agindo. Eu ainda assim seguisse agindo para buscar aquilo que eu quero. Tá, beleza, Pedro, entendi. Atitude é o 80-20 das ações. Se eu tenho as atitudes certas, as minhas ações, elas vão ser melhores. Mas eu aprendi um conceito com o Alan. E o Alan diz assim, não diz exatamente isso, mas ele fala mais ou menos, eu escutei isso. Foda-se o 80-20. Você pode olhar o 80-20 do 80 do 20. E aí você pode olhar o 80-20 do 4, e aí você pode ir infinito. Mas aí eu fui olhar, beleza, o que é o 80-20? O que faz com que as minhas ações, o 96-4, né? O que é o 96-4 que vai moldar as minhas atitudes? O que faz com que eu tenha as atitudes para seguir fazendo as coisas? O que faz que eu tenha atitude para, não hoje, mas na maioria dos dias, seguir a minha dieta? Para eu gravar as minhas aulas? Para eu fazer aquilo que eu me comprometi comigo mesmo? Porque você não percebe, mas você é um traidor. Você é a pessoa que mais trai os seus próprios planos. Você sai do evento cheio de planos. É a primeira coisa desconfortável que acontece com você, e você já é o primeiro a dizer que você não vai fazer aquilo. Você passa o tempo inteiro traindo os seus planos. Como que seria, eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que você reflita sobre ela. Como que seria a sua vida se você fizesse tudo aquilo que você se propôs a fazer? Imagina que foda. Imagina só, você morreu, você chegou no céu, você abriu a portinha, você está lá, Deus vem te receber, não sei que você acredita, mas imagina, Deus vem te receber, Ele abre a porta, você entra, tem uma portinha lá, aquela portinha tem o seu nome, Ele abre a porta, você diz, caraca Deus, que massa, quantas maravilhas, quantas coisas incríveis que tem aqui, que vida incrível, de quem é essa vida? E Ele fala assim, pô, essa daqui seria a sua vida se você fizesse tudo aquilo que você falou que você ia fazer. E como que você tem o poder de fazer tudo aquilo que você falou que você ia fazer? Olhando para a sua filosofia, porque é a sua filosofia que molda as suas atitudes. Então, o que são as ações? Eu vou explicar aqui. Ações são o que você faz, responder um e-mail, fazer ligação, etc, etc. A atitude é como que você faz essas coisas. E a filosofia é o porquê que você faz essas coisas. Mas a filosofia, para mim, ela está... A resposta da sua filosofia, você pode achar que você não tem, mas você tem uma filosofia. A sua filosofia mora em 4 coisas: nas suas crenças sobre como que o mundo funciona, na sua visão sobre o que é possível e o que é impossível, nos seus valores que determinam o que é importante e na compreensão entre ações e tempo e resultados. Agora, isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer que a sua filosofia vai criar as suas atitudes, que criam as suas ações, que criam os seus resultados. Por quê? Porque as suas ações, elas têm que sustentar isso daqui que você está buscando, e isso daqui, no final das contas, cria a sua vida. Então, a sua filosofia, no final das contas, cria a sua vida. E você tem que parar e auto-refletir o que é essa... Desculpa o palavrão, eu estou tentando não falar tanto palavrão, mas o que é essa porra desse autoconhecimento que a gente tanto fala? É você olhar para dentro e você saber responder, beleza, qual que é a minha filosofia? Quais são as minhas atitudes? Quando tudo dá errado, quando dá merda total, quando eu quebro uma perna, se amanhã eu ficar tetraplégico, qual que vai ser a minha atitude perante a vida? Você vê essas histórias das pessoas que se machucam, que se ferram muito, e as pessoas se mantêm com um sorriso no rosto, elas se mantêm bem. Por quê? Porque as ações delas foram alteradas a partir das circunstâncias. Mas o que não foi alterado? Não foi alterado a atitude, não foi alterado a filosofia que faz aquilo ali. E aí, só para você ter uma ideia, essa daqui são as minhas filosofias. Eu tenho filosofias de autogestão. A primeira é que felicidade é um hábito, depois que produtividade é gestão de tempo, aliás, que a produtividade é gestão de energia e não de tempo, que um dia eu não vou poder fazer mais isso, esse dia não é hoje, um dia eu não vou mais poder palestrar por algum motivo, isso vai acontecer, pode ser porque eu morri, esse dia não é hoje, é por isso que eu tenho que fazer isso daqui da melhor maneira possível. A linha do cagaço é o que me separa da evolução. Toda vez que eu sinto medo de alguma coisa, este medo nada mais é do que essa linha do cagaço, essa linha de amedrontamento que está me separando de uma evolução. E depois, filosofias de escolhas de ação.
fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, ou é maior do que zero, escolher não fazer importa tanto quanto escolher fazer, sonho sem ação é só abstração, aquilo que eu começo é aquilo que eu faço, se eu começo a ler um livro eu vou permanecer lendo um livro, se eu pego meu celular de manhã eu vou permanecer no meu celular, se eu começo a planejar uma aula eu vou planejar uma aula, se eu começo a gravar uma aula eu vou gravar uma aula, se eu começar a procrastinar eu vou continuar a procrastinar. Nós somos aquilo que começamos e não aquilo que fazemos, porque o que fazemos é o que começamos. Tornar o essencial muito mais fácil, poucas coisas dão mais retorno de investimento do que organização, filosofias de desenvolvimento pessoal, quanto mais eu invisto em mim, mais cara fica a minha hora, sou pago por quem eu sou e não pelo que eu faço, nossos limites nos potencializam, identificar padrões e comunicação são as habilidades mais essenciais do sucesso, e as minhas filosofias de sucesso e impacto que são: você só precisa ser médio com consistência para sair da média, sucesso é um conjunto de pequenas disciplinas diárias, o tempo é a força que amplifica as disciplinas diárias e transforma isso num sucesso massivo, meu sucesso é diretamente proporcional ao número de pessoas que eu ajudo, trabalho inteligente e servir são um caminho para o sucesso, e trabalho dá trabalho e a gente resolve trabalhando. Essas são as filosofias sobre as quais eu vivo. Essas são as coisas que eu repito todos os dias para mim, para as pessoas. Se você já me acompanha, se você acompanha o meu conteúdo, eu não tenho dúvida que você já ouviu eu falando sobre alguma dessas coisas. Isso daqui é o quê? Isso é o meu processo de autoconhecimento. E eu recomendo que você faça o mesmo, porque algumas das filosofias que eu tenho aqui não foram de mim que elas saíram. Eu vi outras pessoas falando, e eu vi aquilo, me identifiquei e falei, nossa, isso ressoou comigo, eu acredito tanto nisso. Isso tem que estar no seu conjunto de filosofias, porque quando você reforça o seu conjunto de filosofias, você vai estar reforçando as suas atitudes, e é somente reforçando a sua filosofia e as suas atitudes que você vai reforçar as suas ações. Então aquele clichê, não é sobre o que acontece com você, ou o que você faz que acontece com você, não é o que acontece com você, é sobre como suas atitudes e filosofias mantêm você no caminho, apesar de todas as merdas que vão acontecer na sua vida, porque elas vão acontecer, e quando elas acontecerem, é a sua filosofia, a sua atitude, que vão mostrar para você e para o mundo quem você realmente é. É isso, muito obrigado.